Olá, tudo bem? Meu nome é Otávio. E hoje eu quero bater um papo com vocês sobre as nossas crenças. Mais especificamente, como é que o nosso sistema de crenças e valores impacta na nossa vida. As nossas crenças e os nossos valores, eles podem nos impulsionar para que nós nos aproximemos dos nossos objetivos, ou eles podem nos frear. Eles podem nos impedir de chegar mais perto daquele lugar que realmente a gente gostaria de estar. Para ilustrar essa questão das nossas crenças, eu quero trazer um exemplo de um elefante. O elefante é um animal enorme. Um elefante macho pode pesar 6.000 quilos. Um animal de uma força incrível, né? E um elefante de 6.000 quilos é capaz de levantar 120 homens. Além de tudo isso, é um animal altamente inteligente, dos mais inteligentes, fora o homem, fora o ser humano, o elefante é dos animais mais inteligentes que tem na face da Terra. Não só socialmente e emocionalmente, os elefantes têm uma empatia, uma coisa incrível. E ainda assim, com todos esses predicados, você consegue amarrar um elefante numa árvore quase que com um barbante. E ele vai ficar lá. E por que ele vai ficar lá? Como é que os elefantes são treinados? Os treinadores, os tratadores, vão pegar um elefante, um filhote, e vão amarrar esse elefante numa árvore com uma corda super forte, uma árvore grande. E esse elefante, esse bebê elefante, vai tentar sair dali, ele vai tentar se soltar, ele vai fazer força, ele vai perseverar naquilo ali, até que ele vai ver que não consegue se soltar. E quando ele se conscientiza que ele não consegue se soltar, ele deixa de ter esse comportamento de tentar se soltar. E quando ele chega na fase adulta, por mais que ele tenha toda essa força e toda essa inteligência, ele criou dentro de si uma crença que ele não consegue se soltar. Então você amarra ele na árvore com um barbante e ele vai ficar lá. Então nós também somos assim. Nesse caso do elefante, essa crença que ele, vamos dizer, o treinador fez com que ele desenvolvesse dentro de si, o limita. Ele fica amarrado ali com o barbante, parado, ali sem ter muito o que fazer. Assim é o nosso sistema de crenças. Nós também podemos ficar nos sentindo incapazes, assim como o elefante. Então é sobre isso, eu trouxe esse exemplo do elefante para ilustrar. Às vezes é mais fácil a gente enxergar no exemplo do elefante do que enxergar na gente mesmo. Mas as nossas crenças têm um poder e uma influência muito grande na nossa vida. E é muito importante que a gente entenda isso para eventualmente mudar as nossas crenças, os nossos valores de alguma forma, para que eles passem a nos favorecer e não nos desfavorecer. A forma como nós fomos criados, a forma como nós fomos educados, o ambiente onde nós crescemos é o responsável pela formação do nosso sistema de crenças e valores. E essas crenças, elas vão ficar programadas no nosso inconsciente. E nós vamos viver com aquele sistema de crenças se a gente não desafiá-lo, se a gente não entender que nós somos capazes de mudar esse nosso sistema de crenças, e só nós. Eu posso ficar aqui conversando com vocês dias, semanas. Se você não fizer um movimento para mudar as suas crenças, ninguém vai conseguir fazer isso por você. Esse é um caminho que você precisa trilhar. Trazendo essa metáfora do elefante para a nossa realidade, o nosso sistema de crenças e valores foi construído quando a gente era meio criança. Então, imagina uma pessoa que foi criada numa família com pais severos, que frequentou uma escola onde os professores eram rigorosos, os professores não davam muito mole, não davam muita abertura para esses alunos. De repente, os colegas da escola, os colegas de bairro, eram colegas, vamos dizer, não muito inclusivos. Isso faz com que esse jovem cresça com um certo sistema de crenças e valores que vai ser programado no subconsciente.
E esse sistema de crenças e valores vai tender a deixar esse adulto precisando da aprovação do outro. Esse adulto um pouco com uma tendência a ser tímido. Esse adulto com uma tendência a ser carente. E isso vai criar dentro da pessoa um sentimento de, puxa, eu preciso me proteger. Puxa, que dificuldade que é a vida, como ela é difícil. Eu vou ter uma tendência a tomar menos risco, eu vou ter uma tendência a pensar muitas vezes antes de tomar uma ação, antes de fazer alguma coisa, porque eu vou ter muito medo de ser recriminado, eu vou ter muito medo da crítica. E esse sistema de crenças e valores, por exemplo, vai guiar toda a vida dessa pessoa. É como se fosse uma programação padrão que foi feita no nosso inconsciente. Agora, você pode mudar isso, e só você pode. Na medida em que você reconhece que essas crenças, valores, comportamentos, atitudes, hábitos não te favorecem a se aproximar daquele lugar que você gostaria de estar, você pode mudar isso dentro de você. Pensa num telefone celular. A gente compra um telefone celular e ele tem uma programação padrão. Ele tem um fundo de tela, ele tem um certo toque, tem determinados aplicativos que já vêm pré-instalados. Nós podemos comprar aquele telefone celular e mudar toda a configuração padrão. Eu vou usar outro toque, eu vou grupar os aplicativos num determinado grupo, eu vou mudar o fundo de tela, e etc, etc, etc. Assim como o celular pode ser programado, nós também podemos. Nós podemos mudar essa programação padrão que pode não estar nos favorecendo. Desde que a gente... E só nós podemos fazer, isso é importante. Ninguém pode fazer isso por você, só você mesmo. Eu posso ficar aqui conversando com você dias e dias, mas só você pode dar esse passo na direção de construir dentro de você crenças, valores e hábitos que favoreçam a sua vida, que favoreçam o seu sucesso, a sua realização, que permita que você caminhe na direção daquele lugar que você realmente quer estar. Sabe aquela história da zona de conforto? Uma interpretação da zona de conforto pode ser alguém que continua vivendo com aquela programação padrão, mesmo que ela não favoreça essa pessoa, mesmo que ela limite essa pessoa, mesmo que essa programação dificulte a vida dessa pessoa. É como se essa pessoa levasse a vida dela carregando uma mochila cheia de pedra nas costas e não quer tirar a mochila. Você é capaz de mudar essa programação do seu inconsciente para alguma outra programação que te favoreça, que contribua para que você se aproxime da sua realização pessoal, financeira, daquele lugar que realmente o seu coração quer que você esteja. Nesse ambiente de mudança que todos nós estamos vivendo, e isso já vinha nesse século XXI, um nível de mudança nunca visto na história da humanidade, de repente, com essa pandemia, as coisas se aceleraram ainda mais. Então, muitos de nós têm na programação do inconsciente um sistema de crenças, valores, comportamentos, hábitos, que para essa realidade não é mais adequado. Talvez, no momento passado, pudesse ter sido interessante para a sua vida. Mas a nossa adaptabilidade, a nossa resiliência, a nossa flexibilidade, hoje em dia são colocados à prova a cada momento. Então, nós precisamos estar muito abertos para rever os nossos conceitos, para reavaliar as nossas coisas e conseguir separar as coisas que nos favorecem e as coisas que nos desfavorecem. E essas que nos desfavorecem, nós podemos tirar. Eu não estou dizendo que é simples, mas é possível. E só você pode, de novo, só você pode dar esse passo. Então, eu convido você a fazer uma análise. Avalie quais hábitos você tem, quais crenças que você tem, quais valores você tem. Separe aqueles que te favorecem e elimine aqueles que não te favorecem. Você vai passar a ter uma vida muito mais próspera. Você vai passar a ter uma vida com muito mais realização, uma vida muito mais leve, porque você não vai estar mais carregando aquela mochila de pedras que só estavam dificultando o seu caminho. Aqui eu acho que vale a pena trazer para sua consciência um aspecto com o objetivo de pertencer à nossa família, com o objetivo de honrar os nossos pais. Muitos de nós tendem a manter comportamentos, atitudes que
que os nossos pais tinham quando a gente era criança. Então, reflete, será que com você acontece isso? Pode ser que esses comportamentos, esses hábitos, essas atitudes fossem interessantes para os seus pais lá atrás, quando você era criança. Ou não, talvez a gente nunca saiba. Mas o fato é, você pode honrar os seus pais de outra forma. Você pode se conscientizar daquilo que é seu e daquilo que é deles, do que é meu, do que é do outro. Isso é muito importante, você ter essa consciência para que você possa traçar os seus próprios caminhos. Honre os seus pais de outra maneira e não mantendo na sua rotina alguma coisa que não te favoreça, percebe? Você tem como honrar os seus pais, mas conseguir trilhar o caminho para aquele lugar que você de fato quer estar. Então hoje batemos um papo sobre o nosso sistema de crenças e valores, como é importante que você avalie o seu sistema de crenças e valores, porque ele pode estar te limitando e você nem sabe. Aquela história de sair do quadrado, né? A gente não tem um quadrado em volta de nós. Aqueles que acreditam que tem um quadrado em volta de si é uma crença. Uma crença que foi colocada no seu inconsciente anos e anos atrás e talvez você leve a sua vida acreditando que isso é verdade. Na verdade, não existe quadrado à nossa volta, a gente não precisa nem sair do quadrado, porque não tem quadrado. O quadrado só está ali para que ele acredita que ele está. O impossível existe apenas para quem crê na impossibilidade. Eu prefiro acreditar que nós somos ilimitados e nós podemos fazer tudo o que a gente quiser do fundo do coração. Os nossos caminhos qualquer caminho é possível. Nós somos capazes de criar a realidade que a gente quiser para a nossa vida, desde que a gente tenha consciência e procura nutrir dentro de nós os hábitos, os valores e as crenças que vão permitir com que a gente construa aquele futuro que a gente quer. Eu espero que esse papo tenha sido interessante, eu espero que eu tenha trazido conceitos de valor para a sua consciência. Se você acha que esse papo pode ser legal para um amigo seu, para um familiar, para um colega de trabalho, por favor, não deixa de compartilhar. Assim você me ajuda a impactar outras pessoas, assim como eu estou te impactando. Vem aqui no canal do YouTube, Otávio Alves JR, se inscreve no canal, assim você me ajuda a crescer e me ajuda a impactar mais pessoas, tá bom? Eu estou à sua disposição nas minhas redes sociais, seja no Instagram, no Facebook, no YouTube, para trocar ideias e enriquecer essa discussão, tá certo? Um grande abraço para todos vocês, até a próxima e vamos firme! Tchau, tchau!